Vamos só esperar a doutora Lina entrar e a gente já vai começar, tá bom? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo, obrigada por aceitar vir conversar com a gente um pouco sobre saúde Eu integral. que agradeço o convite. Vamos começar então. Vamos falar um pouco É, sobre saúde integrativa ou integral, né? Do jeito que as pessoas quiserem. como, como, como quiser. Se você quiser se apresentar, Bom, meu nome é Linaína, né? Para quem não me conhece, eu sou cirurgiã dentista, trabalho na parte de saúde integrativa. E hoje o meu foco é proporcionar saúde aos meus pacientes, né? Para quem não me conhece, eu sou patologista, fiz mestrado e doutorado em patologia e sempre trabalhei com doença. Só que agora eu estou mudando o foco. Hoje eu trabalho com saúde. Não interessa muito. e é bem mais Oi? gostoso. E é muito mais gostoso trabalhar com saúde, Muito né? mais. E assim, eu costumo dizer que não interessa muito o diagnóstico da doença. O que a gente tem que pensar é que a gente tem que melhorar a saúde. Porque nós profissionais de saúde e as pessoas de forma geral cometem um erro muito grande. Qual é o erro que eu acho que a gente cometia, né, e alguns ainda cometem, é tentar tratar uma doença específica. Eu quero tratar uma doença, eu quero tratar a fibromialgia. A gente não trata a fibromialgia. O que a gente faz é restabelecer a saúde do paciente. Então, quando a gente restabelece a saúde do paciente, a gente tende a tratar a doença indiretamente, porque a gente está proporcionando novamente saúde ao paciente. Então, hoje, eu trabalho muito nessa linha. Não interessa muito o diagnóstico da doença, e sim como que a gente vai tratar a saúde do paciente, restabelecendo pontos de equilíbrio, tá? É basicamente isso. Não, e assim, né? A nossa odontologia, né? Ela vem mudando de uma maneira geral, Sim, né? sim. E a gente tem visto o paciente agora como um todo, não só a parte bucal, só dentro. Eu sempre olhei para o paciente com um olhar mais integral. Por quê? As doenças que acometem a cavidade bucal, e era o meu foco de tratamento, elas adivinham ou advêm de doenças sistêmicas, ou a doença bucal causa alterações sistêmicas. Então, sempre eu tentei ter esse olhar. Claro que hoje as ferramentas que a gente tem, é, né, os protocolos que a gente tem acesso hoje, eles nos proporcionam dar mais saúde ao paciente. Mas esse olhar integral, ele é fundamental, né? Tem uma frase clássica que a gente fala assim: não existe uma boca sem corpo e não existe um corpo sem boca, não é verdade? Sem Então, boca. É quando verdade. a gente olha para uma cavidade bucal e eu vejo, né? Eu vou falar de uma doença que eu trabalhei minha vida inteira. Líquen plano. Eu fiz mestrado em líquen plano. Para quem não sabe, o líquen plano é uma doença autoimune, é uma dermatose de origem autoimune, é um processo inflamatório.
acomete principalmente mulheres na meia-idade. Então, né, hoje a gente já tem um olhar um pouco diferenciado. Por que Hã? será? Isso, por que será? Por que será que na minha idade? Por que será que na minha idade, Exato. né? Então, hoje a gente tem um olhar diferenciado, né? Pelo menos eu tenho um olhar diferenciado nesse ponto. Então, olha para você ver. Essa doença que foi objetivo do meu estudo lá no mestrado, né? Eu trabalhei com muitas mulheres com líquen plano, fiz análise histológica, acompanhamento e tudo mais dessas mulheres. Duas características chamam a atenção de uma doença autoimune que acomete a cavidade bucal. Primeiro, mulheres de meia idade, elas estão começando a entrar no Por que climatério, será? menopausa. E outro ponto fundamental, as mulheres normalmente são mulheres muito estressadas. Eu até brincava e falava assim, eram mulheres à beira de um ataque de nervos. Então a gente junta duas coisas que hoje a gente tem muito domínio sobre, né? O estresse crônico, né? Essa vida atribulada e o climatério, a menopausa. Na época que eu fiz mestrado, É, eu faço nos meus pacientes do meu consultório uma ficha de sim, estresse. Antes deles virem, antes deles virem para o meu consultório, eu mando por WhatsApp uma ficha de estresse, né? uhum. E aí chegou no final do ano, a hora que eu fiz o gráfico, as pessoas estão doentes. Sim. Hoje eu acho que o estresse, na verdade, assim, só para eu finalizar o meu raciocínio lá do Lichen Plane das mulheres, Uhum. né? Dois pontos são muito importantes: esse estresse crônico e a menopausa, o climatério. Então, na época, eu não tinha o olhar que eu tenho hoje. Na época, a gente buscava tratar o paciente de forma integral, mas a gente não tinha as ferramentas que nós temos hoje de tratamento, né? É, e fica bastante claro para a gente que a falta dos hormônios gera essas alterações, né? Hoje a gente sabe, a gente estuda muito o papel dos hormônios na saúde sistêmica, na saúde bucal. Uma pessoa saudável, se ela está exposta ao estresse crônico de forma contínua. Então, essa Sim. avaliação a gente tem que fazer sempre no nosso paciente. E só assim, complementando o que você estava falando, eu acho que o que eu tenho visto na clínica? As pessoas estão estressadas, elas vivem uma vida atribulada, e muitas vezes, quando a gente olha o cortisol, não é sempre, tá? Quando a gente pede a curva de cortisol, eu tenho uma curva de cortisol alterada. O que significa uma curva de cortisol alterada? Às vezes, pela manhã, o cortisol é muito baixo, é a hora que a gente precisa do cortisol alto, a gente está cheio de energia, mas o cortisol cai. Para acordar bem, Isso, animada, né? Para aguentar o exato. E dia. às vezes à noite o cortisol está alto. Então, como eu tenho uma inversão da curva de cortisol, eu tenho pessoas fadigadas durante o dia, elas são submetidas a uma carga de estresse, mas elas ficam fadigadas porque não tem cortisol. E quando é à noite, que é a hora que elas precisam dormir, descansar, Elas elas não não dormem. dormem porque elas estão com cortisol alto. Então, assim, se eu pudesse falar, né, algo para os profissionais de saúde, tentem regular a curva de cortisol do paciente de vocês. A hora que vocês conseguirem regular a curva de cortisol, provavelmente muitas coisas vocês conseguirão resolver sem medicamento, sem nada. É só a gente prestar atenção nesses detalhes, né? O que eu tenho observado é assim, as pessoas estão tomando muita Sim, medicação para tudo. Medicação para acordar, medicação para dormir, medicação para dor de estômago, medicação para tudo. Tudo virou em torno de aham, medicação, sim, né? E, e eu resolvi começar a falar de saúde, ver se eu consigo mudar alguns hábitos, justamente por isso. Porque eu acho que a gente precisa começar a conscientizar as pessoas que a gente tem que tratar o problema, não a sim. Na causa. verdade, o que eu acho? Para a gente ter saúde, um dos pilares que eu acredito, né? E olha que eu sou patologista, eu sou da área de doença, tá?
Eu sou da área de doenças, trabalhei minha vida inteira com doença, mas acho que hoje o primeiro ponto que a gente tem que pensar é, a hora que eu estou usando um medicamento, um remédio, eu não estou tratando a causa da doença. Eu estou, no mínimo, dando uma maquiada nos sintomas. Então, eu tiro, eu dou uma maquiada nos sintomas, eu abaixo uma pressão arterial, eu controlo uma diabetes, eu controlo um tremor, né? Eu faço algumas coisas que parecem que eu estou tratando a doença, mas na verdade eu estou só maquiando os sintomas. E um problema maior ainda que eu vejo é que quando a gente entra com a medicação, os medicamentos têm efeitos colaterais. Então eu entro com medicamento para tratar o diabetes. Hoje é bastante comum, né, as pessoas usarem metformina, esses para baixar a glicemia de forma a metformina, vem mais um outro, né, um omeprazol, vem um ansiolítico. É o que eu falo, começa com um hipertensivo, vai, e termina com omeprazol, porque é tanto remédio que vai aumentando no meio do caminho que teu estômago vai pro brejo, aí você tem que tomar omeprazol, né? Não Exato. Então, eu acho que a gente tem que ter isso bastante claro quando a gente vai conversar com os nossos pacientes e tratá-los, né? De que medicação, elas têm uma indicação específica. Eu não estou falando que a gente nunca deve usar medicamento, não é isso. Algumas vezes a gente tem que entrar pontualmente com uma medicação, né? Às vezes eu tenho um sintoma muito forte, eu entro ali pontualmente, mas eu tenho que descobrir a causa desse sintoma. E a hora que eu descubro a causa, eu trato a causa, esse sintoma vai desaparecer. Mas voltando ao início, né, do que eu falei, eu acho que hoje a gente, como profissional de saúde, a gente precisa de buscar alternativas para aumentar a saúde do paciente. Ao invés da gente buscar formas de tratar a doença do paciente. Porque se a gente for pensar, tratar doença, eu tenho que saber todas as doenças que existem, né? E às vezes a gente não consegue saber tudo. Então, se eu tenho os pilares de saúde bem estabelecidos e eu tento propor isso para os meus pacientes, provavelmente eu vou melhorar sintomas clínicos desse paciente, eu vou dar qualidade de vida desse paciente, eu vou melhorar a condição de saúde desse paciente. E a consequência disso tudo é minimizar os sintomas clínicos da doença, né? É esse o caminho. É o que eu falo para meus pacientes. Não adianta só você. É um conjunto, né? Saúde mental, educação, atividade física, alimentação, sim, porque entregaram para a gente uma alimentação que não é sim, saudável. É verdade, né? É assim, hoje eu acho que tem dois pilares muito importantes que eu classifico como pilares básicos da saúde. Dois. Antes da gente falar de hormônio, de outras ferramentas que nós temos, exato. Excelente palavra, ferramentas. Eu acho que hoje a gente tem dois pilares. Eu sou só um adentro, né? Só um adentro. Eu sou a prova viva de uma dessas ferramentas. Então, que ótimo. Então, eu acho que hoje a gente tem dois pilares. Eu acho, na verdade, três, mas eu vou enfatizar dois. Primeiro, eu acho que a alimentação. Não existe um corpo saudável se alimentando de forma equivocada. E aí, eu até antes de entrar aqui na live, coincidentemente, eu estava ouvindo uma nutricionista falar. Ela falando que o prato dela tinha arroz com feijão e tudo mais. Eu não sou contra esse tipo de alimentação, mas a gente tem que ter na nossa mente que, às vezes, a alimentação não é só engordar ou emagrecer, né? Porque muita gente só pensa na alimentação, engordar e emagrecer. Eu acho que a alimentação ela tem que ter duas coisas importantes. Ela precisa nutrir o nosso corpo e ela precisa desinflamar o nosso corpo.
Porque a base de todas as doenças é processo inflamatório. Então, você pode falar aí qualquer doença que você quiser. E eu, como patologista, eu vou te dar o mecanismo da doença e vai envolver processo inflamatório. Vai ter células inflamatórias, vai ter citocina, vai ter inflamação. Então, se eu tenho uma alimentação, mesmo que eu emagreça, perder peso é excelente, eu acho que a gente tem que perder peso, fato, porque Mas tem que perder peso com qualidade. Não adianta você perder peso muito rápido e você depois não conseguir manter e ficar doente. Porque o perder peso não necessariamente te leva à saúde. É o que eu penso. Eu acho assim, a gordura é um ponto importante, sim. A gente tem que perder gordura. Mas eu também tenho que pensar na qualidade do alimento que eu estou comendo. Porque o nosso corpo é uma máquina, né? Eu costumo classificar o nosso corpo como um carro. Eu falo isso muito com os meus pacientes. Pensa que o seu corpo é um carro. É uma Ferrari 0 km que saiu lá da concessionária 0 km. Você vai passar no primeiro posto de gasolina e vai colocar um combustível adulterado nessa Ferrari. Beleza, ela vai andar, né? Ela anda. Ela vai andar, rodar alguns quilômetros. Mas à medida que o tempo vai passando, esse motor começa a dar problema. E aí começa a trazer problema, porque você está usando um combustível adulterado. No nosso corpo, é igualzinho a máquina. Então, se eu começo a dar muita coisa ruim para o corpo, você pode até emagrecer, fazendo uma dieta com comida processada, industrializada e tudo mais. Mas você vai continuar doente, você vai continuar inflamada. Ou inflamado, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu preciso de ter uma qualidade de alimentação. Essa qualidade de alimentação, ela tem que ter dois objetivos. Ela tem que nutrir o corpo e ela tem que desinflamar o corpo. Então, quando eu atendo os meus pacientes, eu falo com eles que eu tenho dois objetivos no atendimento. Primeiro, desinflamar o corpo, que eu acho que é a base, é o principal, porque qualquer doença que você tenha na cavidade bucal, no corpo, qualquer inflamação, então eu tenho que desinflamar o corpo. Segundo objetivo que eu tenho com o meu paciente, dar longevidade a ele. Por quê? Porque não adianta você chegar a 80, 90 anos, você vai ficar acamado, ficar tomando 1000 medicamentos, você não ter qualidade de vida. Não vai te... Isso, para mim, não é vida boa, né? Então, a gente tem que ser longevo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma certa qualidade de vida nessa longevidade. E aí que a gente entra com os nossos tratamentos integrativos, né? Para a gente desinflamar o paciente, dar longevidade a ele, sem a gente ter tantas doenças. Eu até brinco, o nosso objetivo é chegar a 90 anos sem bengala. E assim, com qualidade de vida, né? Fazendo tudo de uma maneira ativa, como você está acostumada a fazer. Exato, com 50. Né? Com 50, com 40 anos, né? E chegar aos 90 com essa qualidade de vida. Esse é o meu pensamento hoje, sabe? E aí eu acho que a alimentação é um pilar fundamental. Não existe saúde você comendo produtos processados, industrializados todos os dias, você tomando refrigerante, tomando cerveja. Não tem corpo saudável dessa forma. Você pode até achar que você é saudável, mas não é. O outro ponto que eu acho super fundamental, que eu faço sempre, eu acho que talvez seja um pilar que a gente tem que discutir mais, é a atividade física, especialmente a musculação. E eu falo assim, mas por que a musculação? Porque nós, humanos, nós precisamos de músculo. O músculo é um órgão endócrino muito importante. A partir de uma densidade muscular, eu tenho uma densidade óssea. Então, tem muitas mulheres que entram na menopausa, entram no climatério, começam a ter perda óssea, mandibular, maxilar, né? Perde osso no fêmur, começa a ter um quadro de osteopenia e osteoporose. E por que isso? Porque está faltando cálcio? Não. Porque às vezes está faltando estresse lá no músculo e, como consequência, estresse lá no osso, para esse osso ter a remodelação óssea.
Porque o nosso osso é um tecido remodelável. O que significa ser um tecido remodelável? A gente tem reabsorção óssea contínua e neoformação óssea contínua. É igualzinho colocar um aparelho ortodôntico, né? Todo mundo. Tira Isso, do todo mundo que é corpo. da odontologia sabe a base do aparelho ortodôntico. E isso vale para qualquer osso do nosso corpo. E como é que eu faço essa remodelação óssea? Dando estímulo para esse osso. Qual é o estímulo? A musculação, o músculo, né? Dando esse estresse durante a atividade física. Então, se você não faz atividade física, especialmente atividade física de força, para você ter força muscular e, como consequência, força óssea, provavelmente você não tem osso bom. E aí você vai ter dificuldade lá na frente, né, de manter a sua estrutura, de manter a estrutura muscular e óssea. Então, eu acho que o segundo pilar é a atividade física, especialmente de força. E eu vou dar mais um motivo para as pessoas fazerem atividade física de força. Hoje, a literatura mostra, né, a literatura científica mostra que as doenças, ela vem da parte microscópica da célula. Então, o que é isso, né? Porque muita gente fala assim, eu tô com Alzheimer. É a visão macro, né? A doença macro. Mas quando a gente começa a estudar a doença microscopicamente lá dentro da célula, quase todas as doenças têm uma alteração celular, que é a alteração da função da mitocôndria. A mitocôndria, ela é uma organela que tem em todas as nossas células. É uma organela que tem vida própria, porque ela tem material genético. Ela tem capacidade de replicação. Então, as mitocôndrias se dividem. E hoje os estudos mostram que a doença mitocondrial é uma base microscópica para todas as doenças. Então, eu tenho os processos inflamatórios que geram alteração na mitocôndria, e essa mitocôndria para de produzir energia. Então, a mitocôndria é como se fosse a casa de força do nosso corpo. É lá que produz energia. É lá que eu tenho energia para ir para academia, para fazer minhas atividades físicas. Só que, à medida que a gente envelhece, a gente não tem alimentação adequada, a gente não tem hormônio, a gente não faz atividade física, essas mitocôndrias vão diminuindo a sua função, vão perdendo a sua função. E só tem uma forma, uma única forma de aumentar a quantidade de mitocôndrias no nosso corpo. É fazendo atividade de força, musculação. Então, quando a gente faz musculação e aumenta o tecido muscular, o músculo é um dos tecidos que mais tem mitocôndria. Então, essas mitocôndrias começam a se dividir. Então, eu aumento a minha energia, porque eu aumento a minha quantidade de mitocôndrias, e para isso eu preciso de ter atividade física. Sem atividade física eu não tenho isso. Você pode usar o que você quiser, né? Você pode comer certinho, você pode fazer reposição hormonal, você pode usar seus suplementos, mas a atividade física estimula a reprodução da mitocôndria. E isso é essencial para a gente ter longevidade e a gente ter energia lá na frente. Então, hoje, o meu segundo pilar nem seria atividade física de força. Eu acho que todos nós devemos fazer atividade física de força. Não tem jeito, viu, gente? Quer longevidade? Quer longevidade? Faça atividade física de força. Não tem como a gente escapar disso. Por quê? Porque hoje a nossa vida é sedentária. Que há muitos anos atrás, lá os nossos ancestrais tinham uma vida ativa. Eles saíam para caçar, eles tinham que subir em árvores, eles tinham que subir montanha, eles tinham de correr atrás de bicho, né? Hoje a gente acorda de manhã, o que a gente faz? A gente senta na frente do computador. Ou a gente senta na cadeira do consultório e fica ali o dia inteiro sem fazer nada, trabalhando. E isso vai reduzindo a nossa capacidade de produção energética. Então, a gente precisa ter esse estímulo para a gente aumentar a produção das mitocôndrias, tá? E assim, só para finalizar esse ponto, recentemente eu estava vendo uma live de um preparador físico, né?
Aí fizeram a seguinte pergunta para esse preparador físico. Claro que ele está falando de atletas de ponta, né? A gente não está falando aqui de atletas de ponta, a gente está falando de saúde. Mas a gente pode fazer uma analogia nesse sentido. Ele falou, perguntaram assim para ele: para você, o que é mais importante, a dieta ou a atividade física? Aí ele deu o exemplo, né? Ele falou assim: olha, pega o Schwarzenegger, pega a dieta do Schwarzenegger e passe para uma outra pessoa. Ela pode fazer a dieta certinha, mas ela não vai ter o corpo do Schwarzenegger. Por quê? Para ela ter aquele corpo lá cheio de músculo, ela tem que fazer atividade física. Então, a gente pode transportar isso para nós. Nós não somos o Schwarzenegger e nem a gente não tem a pretensão de ser um Schwarzenegger, nem nada disso, nem fisiculturismo, nem nada. Mas não adianta eu ter uma alimentação certinha ali, né? Claro, adianta, porque você vai estar menos inflamado, você vai ter um processo inflamatório menor, ótimo. Mas eu preciso do estímulo muscular para a gente ter essa capacidade de longevidade, porque o músculo, ele é um órgão endócrino que sustenta o nosso corpo, que melhora a estrutura óssea e tem esse ponto aí que eu acabei de falar. À medida que eu aumento o tecido muscular, eu aumento o número de mitocôndrias e esse aumentar o número de mitocôndrias é um fator essencial para a gente não ter doença. Então, entre atividade física e alimentação, dá para fazer os dois? Ok. Dá para fazer a alimentação mais ou menos, mas assim, faça atividade física. Mas assim, gente, aí eu vou falar mais um pontinho. Eu quero até fazer uma live com a menina que me treina, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. A atividade física, ela tem que ter um propósito, né? Eu não sou especialista em atividade física, eu sou só executora, vou para academia todo dia e executo o que ela me manda. Eu sou uma aluna obedientíssima. Mas a atividade física, ela tem que ter um propósito, né? Eu estou falando de atividade física de força. A gente precisa de ter um objetivo de aumentar massa muscular. Fazer uma caminhada é ótimo? Você vai oxigenar os seus tecidos, o sangue vai aumentar a circulação, você vai aumentar a capacidade de oxigenação tecidual, ótimo. É melhor você fazer uma caminhada do que você ficar sentado o dia inteiro para frente do computador. Sem dúvida nenhuma, eu nem penso em responder isso. Mas a gente precisa desse estímulo muscular, né? A gente precisa ir lá na academia, ou seja, lá onde que for, a gente fazer um estímulo muscular para esse músculo ter uma certa hipertrofia. Porque é nessa hipertrofia que aumenta a mitocôndria. Desculpa, pode falar. Eu faço musculação, né? Então, assim, o meu personal, ele brinca comigo, né? Cris, você tem que levar o teu músculo até ele doer. Quando ele começar a ver que você vê que ele tá esticando, aí tá ok. Aí você pode parar que o exercício tá ok. E aí a gente vai aumentando a carga até que você sentir que tá esticando de novo. E aí sim você trabalha, né? Mas assim, você com um pouco, com algumas mudanças pequenas, começando devagar, né? Você acaba ficando mais animada para fazer atividade física. Porque assim, você inflamada, vamos falar a verdade, você se alimenta mal, você é inflamado, você não tem vontade nem pique para fazer absolutamente nada. É verdade. Então, devagarzinho, você tem que arranjar uma maneira de mudar algumas coisas na sua alimentação, não tirar tudo de uma vez, porque para algumas pessoas pode ser difícil, né? Mas eu tudo de uma vez, assim, é açúcar, é carboidrato. Senão eles vão falar, nossa, o que elas estão falando, né? Principalmente o açúcar, que começa por aí, né? Acho que já é uma grande forma de desinflamar. E aí você começa a se sentir bem, e aí você começa a ir para academia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando você vê, você está indo para academia numa facilidade, você está fazendo as coisas numa agilidade, a sua atividade habitual do dia fica muito mais fácil, muito mais rápida, você vai melhorando tudo, de uma maneira geral. Né? Então fica muito eu acho assim, tudo na vida, especialmente mudança de estilo de vida, é um botãozinho que a gente muda na nossa mente, né?
E hoje eu estava até conversando com uma pessoa e falei o seguinte: às vezes você não acorda motivado para fazer tudo certo, né? Tem dia que você está com preguiça, é normal. Tem dia que a gente acorda com preguiça, tem dia que a gente, nossa, eu vou para academia. Mas eu acho que a hora que você tem a disciplina de fazer as coisas mesmo sem a motivação, sem a vontade, e isso já te traz já te diferencia de quase todo mundo. Porque hoje, o que a maioria das pessoas pensa? Eu preciso de ter motivação para fazer alguma coisa. Na verdade, que a gente tem que mudar o nosso raciocínio. Eu tenho que fazer alguma coisa para ter motivação. Então, eu desafio aqui as pessoas. Vai para academia mesmo arrastado, né? Se for necessário, chama um guincho e te leva para academia. Faça, mesmo que você fique exausto, cansado. Mas faz uma vez, faz 2 vezes, mesmo sem força. A hora que você começa a fazer, mesmo sem a motivação vem. Porque aí você fica mais animado, você começa a ter mais disposição, você começa a ver um pouco mais de resultado no seu físico, e aí a motivação, né, você gera um ciclo vicioso de motivação, porque a maioria das pessoas, eu acho que isso é 99%, ela quer ter uma motivação para fazer as coisas. Na verdade, a gente tem que fazer as coisas para ter uma motivação. Porque se você ficar prostrado dentro de casa, comendo pipoca e assistindo filme, gente, quer coisa mais fácil do mundo é você ficar o dia inteiro num sofá, comendo pipoca e assistindo filme? Isso aí é o que todo mundo quer fazer. Isso é muito fácil. Só que isso não te traz nenhum benefício de saúde. Então, mesmo que você goste de ficar no sofá assistindo um filme, comendo pipoca, mude isso. Assim, hoje eu não vou assistir filme nem comer pipoca. Hoje eu vou para academia. Vá, sem vontade. E, né, a hora que a gente começa a fazer isso de forma rotineira, de forma disciplinar, você fica até com dor na consciência quando você não vai na academia. Eu sou assim. Eu falo, nossa, hoje não deu. Hoje eu não fui. Então, esses detalhes que eu acho que as pessoas precisam entender, porque muitos querem ter a motivação para fazer. Na verdade, elas precisam fazer para ter a motivação, tá? E em relação a açúcar, alimentação, eu vou contar um pouco da minha trajetória. Eu já fui a pessoa que comia de forma saudável, com o biscoito fitness e o pão 50 grãos, né? Que todo mundo acha que tá abafando. Eu já fui essa lá atrás. Então, eu já me achava assim, nossa, pensa a pessoa fitness. E a medida... Sim, claro. Sim. Posso só fazer um adendo? Quando eu começo a falar de alimentação com os meus pacientes, eles falam assim para mim assim, doutora, mas é muito caro fazer regime. Nossa! Né? Porque todo mundo... porque quando você começa a conversar, a primeira coisa que vem à mente é farinha especial, pão especial, iogurte especial. Não, mas é o que colocaram ao longo dos anos na cabeça de muita gente. É o que nós aprendemos. Né? Vamos fazer regime? Vamos. Então, queijo sem gordura, pão 50 gramas, não sei o quê. Só vou ligar aqui, tá um calor danado aqui, onde eu estou. Não. Então, as pessoas pensam assim, é caro. É muito caro, doutora. Eu não consigo fazer porque é caro. Quando a gente começa a conversar e a explicar para o paciente o que é uma alimentação saudável, ele olha, sem brincadeira, teve paciente que olhou para mim e falou assim, doutora, mas eu vou economizar no mercado. Eu falei, você vai economizar no mercado. Na verdade, assim, o que acontece é que existe a indústria farmacêutica e existe a indústria alimentícia. E a indústria alimentícia, hoje ainda tem a indústria fitness alimentícia, que ela preconiza que para você ter saúde, você tem que comer a farinha de amêndoa, você tem de comer o queijo brie lá de não sei da quanto, você tem de comer castanha de não sei do que das quantas e tudo mais. Eu já passei por todas essas fases.
Hoje eu estou na fase bastante carne e ovo, carnívora. Essa fase, né, a que eu estou hoje, ela é uma alimentação fácil de ser feita, porque ovo e carne você encontra em qualquer boteco de esquina. Você chega num boteco e pede um ovo frito. Perfeito, você pode comer onde você estiver. Né? De preferência que frite o ovo na manteiga, é só pedir da manteiga. Perfeito. Melhor ainda. Melhor ainda. Então, você mantém a alimentação. E eu nem falo que é regime ou dieta, eu falo que é estilo de vida, né? Porque é o estilo de vida que vai determinar se a gente está inflamado ou não. Então, hoje eu estou na fase bastante carnívora. Eu como carne, ovo. Eu sei que muita gente acha que isso é difícil de fazer, mas não é, gente. Por quê? Se você acorda de manhã, não tem fome, tenho feito jejum. Então, olha, se você acorda de manhã e não tem fome, você não precisa tomar café de manhã. Isso é uma coisa que colocaram na cabeça das pessoas que elas têm de comer de manhã. Não tem, você tem de comer a hora que você tem fome. Tá com fome? Come. Então, acordou de manhã, se você não tá com fome, você não precisa de comer. Aí você já pula o café da manhã, você vai almoçar. No almoço, se você não conseguir ainda comer só carne e ovo, faça alguns legumes, carne, um ovo, né? Um ovo cozido, um ovo frito, que você achar legal. Se você come bem na hora do almoço, e eu falar comer bem não é comer muito, é comer coisas que te nutrem, que nutre o corpo, provavelmente você vai... provavelmente... Que é outra pessoa que as pessoas confundem, né? Corpo nutrido com exato, né? Exato. É diferente. Aí você vai ter fome umas 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Você não precisa comer no meio da tarde. A hora que você tiver fome, você faz uma outra refeição, que inclusive pode ser um jantar, né? Na hora que você tiver fome, você come lá a carne, o ovo, que você achar melhor nesse momento. E às vezes, você nem precisa de jantar, nem nada. Você só vai comer no dia seguinte. Então, isso que você falou é super importante. As pessoas precisam entender o que é nutrir um corpo e o que é encher a barriga. Vou usar um termo bem leigo. Encher a barriga. Encher a barriga é você ir lá na padaria e comprar um bolo e comer o bolo. Beleza, você vai encher a sua barriga. Mas você vai nutrir seu corpo? Mas não. Rapidamente você tem fome. Por quê? O bolo tem carboidrato, só tem carboidrato praticamente, né? Esse carboidrato ele não tem muitos nutrientes, ele vai gerar um pico de insulina, vai um pico de glicose e insulina, rapidamente isso cai e rapidamente isso você vai ter fome novamente. Aí você pode comer um outro bolo logo depois, você vai continuar com a barriga cheia, mas você não vai estar nutrido. Então, tem alguns nutricionistas que eu sigo e gosto bastante, que eles falam que existem 2 tipos de fome. Uma é essa fome que a gente come o bolo inteiro, que na verdade nem é fome, né? É só vontade de comer. Ansiedade. E a outra é a fome nutricional. A fome nutricional é aquela que a gente... Se você abrir a geladeira e tiver 2 ovos cozidos lá, frios... você vai ter vontade de comer esses ovos. Essa é a fome nutricional. É essa fome aí que você precisa comer. É nesse momento que você precisa comer. Claro, eu estou falando aqui que você nunca vai comer algo que te dê prazer. Não, não é isso. Claro que num evento, num momento especial, numa data especial, você vai comer algo que te dê prazer. Mas aí vira uma coisa pontual. Não, é ali que você come e depois você volta. E assim, a alimentação que nós fazemos, né? Porque eu também faço a mesma que você, qualquer lugar você acha. Porque para pedir um bife é fácil. Mesmo que você vai naquele self-service, tem bifes lá, tem frango, tem... Então você pega a carne, não tem problema nenhum. Então é uma alimentação fácil. Não é difícil, qualquer lugar tem. E as pessoas, elas não conseguem. Na verdade, assim, eu acho que elas até conseguem entender. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm uma dificuldade de mudar
a mentalidade. Então, o que é mais prazeroso para as pessoas? É mais prazeroso elas comerem o carboidrato, porque carboidrato dá prazer. É mais prazeroso elas tomarem um refrigerante na hora da refeição. É mais prazeroso elas comerem uma sobremesa depois do almoço. Isso tudo é mais prazeroso, só que isso não é saudável. Né? Então, assim, o que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade é mudar a mente. E eu tenho uma frase que eu sempre falo com os meus pacientes e nas lives que eu participo. A mente manda no corpo e não o corpo na mente. Então, quando você muda a mente, fica mais fácil de você tomar a decisão. Porque muitas vezes eu posso olhar para um doce, o doce ser muito apetitoso, lindo, maravilhoso, mas às vezes a minha mente ali fala assim: esse doce para mim não precisa, eu não preciso comer isso aqui agora. Por quê? Primeiro que eu não estou com vontade, segundo que vai me inflamar, segundo que vai me trazer tantas coisas. Então, nesse momento consciente, eu mudo a minha opção. Ah, não vou comer o doce, eu vou só tomar um cafezinho, porque eu particularmente adoro café, tá? Então, eu gosto do café. Então, ao invés de comer o doce com café, eu tomo café. É uma decisão consciente. Essa é a grande dificuldade das pessoas, que elas têm, é o que eu penso, sabe? Elas têm uma dificuldade de tomar essa Não, e é decisão. assim, né? A gente quando começa é porque eu venho também dessa mudança alimentar, né? Quando a gente começa a fazer a mudança alimentar, naturalmente chega uma hora que você não tem mais Sim, fome. E sem querer, eu vou ser bem sincera, sem querer eu me vi fazendo jejum de uma maneira que eu já não estava mais, sabe assim, nem percebi que eu estava é fazendo verdade. jejum. Porque eu tô tão bem, tô tão nutrida que eu vou até um determinado horário, aí eu não tenho mais fome, então É, eu não janto. E aí eu só vou lá. Aí quando eu percebi, eu falei, nossa, eu tô fazendo sim. jejum e não tava nem me dando conta que eu tô fazendo jejum. Acabou sendo uma coisa natural, porque o meu organismo já Uhum. estava nutrido. Uma outra coisa que eu percebo, quem talvez vai para academia percebe isso, quando a gente faz treino de força, imediatamente depois a gente não tem fome. Né? Você acaba a musculação ali, e eu tenho treinado em jejum. Eu não tinha o hábito de treinar em jejum. E por que eu não tinha o hábito de treinar em jejum? Coisa de mente também, né? Eu fui treinada desde pequena a tomar café da manhã. Minha mãe era daquelas mãezonas, né, que acordava cedo, fazia tudo pro café da manhã para os filhos. E a gente não podia ir para a escola quando a gente era criança sem tomar café da manhã. Era lei. Então eu cresci e esse virou um hábito, porque eu adoro tomar café. Café. Né? Então vira um hábito. Então eu acordava cedo, tomava o meu café, esperava um tempo e ia treinar. Até que o ano passado eu falei assim, não, agora eu vou treinar em jejum. Depois de uma consulta com um nutricionista que me acompanha, né, que fez um, um protocolo de refeição, né, na época para mim. Aí você, Linaena, tente treinar em jejum para ver como que você se sente. Eu falei assim, tá bom, vou começar a treinar. Aí, né, mudei minha chavinha aqui, ó. Não vou comer de manhã. Chavinha mudou, comecei a treinar em jejum. E eu percebi que ao treinar em jejum, eu rendo mais, eu tenho um rendimento melhor. Esses dias eu fiz até um teste, acordei mais cedo, tomei café e fui treinar. Comecei a passar mal, falei assim, não dá. Então, olha como que é um hábito, né? Como que é a mente ali, a mudança de hábito. Aí eu comecei a treinar em jejum e eu me sinto muito bem treinando em jejum. Até falei com o nutricionista, nossa, eu tô achando que meu rendimento tá até melhor na musculação por causa do treino em jejum. E a percepção que eu tenho é que após o treino, que a gente imagina que a gente vai estar morrendo de fome, na verdade acontece o contrário. Você não tem fome após o treino. Porque nesse momento anabólico, né, catabólico, que você está ali no metabolismo alto, o seu corpo está processando isso tudo, ele não está sentindo fome. Então eu vou sentir fome 1 hora, 2 horas depois do treino. Aí sim que eu vou comer. Então, acaba que eu vou comer assim, umas 10 horas da manhã, ou seja, hoje eu já fiz minha última refeição.
Era antes de eu entrar na live, que eu falei assim, vou sair da live mais tarde. É. Fiz a minha última refeição e vou comer amanhã, depois do treino, lá pelas 9h30, 10 horas. Ou seja, na verdade, começa a fazer jejum intermitente, sem muito esforço, né? Sem muito... Não, mas é aquilo que eu falei. Quando você vê, você já está fazendo e você nem percebeu. Você fala assim, nossa, eu estou fazendo jejum e nem me toquei que eu estava exatamente. fazendo jejum. Porque fica natural. Você não tem fome. Uhum. E o que eu acho legal é, eu vou falar por mim, o que, que eu notei. Eu emagreci, assim, do fio de cabelo ao dedão do Jura? pé. É assim, vira um negócio assim, linear, entendeu? Não, não fica assim, só braço, só barriga, só perna, não. Você vai mudar, você muda a sua Uhum. forma, né? De cima para baixo, total, né? Fora a disposição, fora outras coisas que é uma delícia, né? Mas eu vou aproveitar, né, a patologista que eu tenho aqui, e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como desinflamar o organismo, o que é a Tá, inflamação. Bem rapidinho, assim, só para a gente poder tá, entender. eu vou. Porque se fala muito, né? Se fala muito, vamos desinflamar o corpo, desinflamar o corpo. Eu sei, mas eu gostaria que você explicasse para as pessoas. Então eu vou falar um pouquinho o que é processo inflamatório, né? Porque como eu falei no início da live, todas as vezes que eu estou tratando um paciente ou atendendo um paciente, o meu objetivo primeiro, é desinflamar o paciente. E o que é inflamação? É bom a gente lembrar que nós temos dois tipos de processo inflamatório. Eu tenho a inflamação aguda e eu tenho a inflamação crônica. A inflamação aguda é aquela inflamação que, vou dar um exemplo bastante prático para todo mundo entender. Eu tive contato com a bactéria, desenvolvi uma amigdalite, então hoje eu estou bem e amanhã eu acordo e não consigo nem falar. A minha garganta está com aquelas placas amarelinhas, eu estou com febre alta, muita dor, prostrada. Eu estou com uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda, ela é boa e necessária. A gente precisa de inflamação aguda porque todas as vezes que eu tenho contato com o agente agressor, eu tenho que combater esse agente agressor. Então, se eu tenho contato com a bactéria e eu desenvolvo a inflamação aguda, o objetivo da inflamação aguda é destruir a bactéria e o nosso corpo voltar ao normal. Claro que durante o processo inflamatório agudo, eu tenho que tomar algumas providências, né? Por exemplo, às vezes eu tenho que baixar a temperatura corporal, se a minha temperatura corporal, minha febre subir muito. Às vezes eu tenho que usar um antibiótico, porque pode ser que o meu corpo não consiga combater a infecção sozinha. Então, repetindo mais uma vez, em alguns casos é necessário a gente usar medicamento. Então, por exemplo, numa inflamação aguda, eu estou com uma placa de pus, né? Essa placa amarelinha na garganta é uma placa de pus. Eu estou com a placa de pus ali, eu vou ter que usar um antibiótico, eu vou ter que tratar aquilo ali. Beleza. Essa inflamação vem e desaparece. Essa inflamação não é de todo ruim. O problema nosso é a inflamação crônica. O que é a inflamação crônica? Eu vou dar o exemplo mais comum possível. Eu como muito açúcar, como muito doce, e eu começo a sobrecarregar o meu pâncreas, a ter gordura no fígado, que todo mundo já ouviu falar, eu tô com gordura no fígado. O que é gordura no fígado? É excesso de carboidrato que é transformado em triglicerídeo e vai começando a acumular lá no fígado e fica cheio de gordura. Qual que é o problema disso? O fígado ele foi feito para armazenar glicogênio e não gordura. Quem armazena gordura é adipócito, tecido adiposo. Aí, como o fígado começa a armazenar gordura, o nosso corpo começa a produzir uma inflamação crônica lá naquele fígado. Então, todo mundo que tem uma gordura no fígado tem simultaneamente uma hepatite. O fígado está inflamado. Só que qual que é o problema dessa inflamação crônica? Eu não tenho sintoma. Às vezes a pessoa tem um fígado gorduroso, mas nem sabe que tem fígado gorduroso. Ele só vai descobrir quando ele tiver um sintoma super grave. Só que essa inflamação crônica que está ali continuamente atacando o fígado, o pâncreas e tudo mais,
o nosso corpo começa a liberar citocinas na corrente sanguínea. O que são citocinas? São as proteínas produzidas pelas células inflamatórias. E o nosso corpo começa a ser bombardeado por essas citocinas. Então, o paciente começa a ter uma dor. Nossa, eu tô com uma dor aqui, não sei porquê. Ele começa a ter dor de cabeça. Ah, eu tenho dor de cabeça todo dia, não sei porquê. Ah, ele começa a ter problema intestinal, né? O intestino começa a ficar permeado, ele começa a ter diverticulite, ele começa a ter vários processos inflamatórios no corpo. E excesso dessa inflamação crônica gera lesões teciduais. Então, eu começo a ter lesão no fígado, inicialmente, depois no intestino, depois no pâncreas. E tecido lesado, ele não funciona bem, né? Pensa um fígado inflamado. Você vai metabolizar as coisas? Não vai. Você vai detoxificar o seu corpo? Não vai, porque ele está todo inflamado. E aí você começa a desenvolver as doenças, começa a ter os sintomas de um corpo doente. Só que na grande maioria das vezes, a pessoa começa a ter sintoma, ela vai no médico tradicional, né? Na medicina tradicional, ele dá um medicamento para tratar aquele sintoma. Mas o fígado gorduroso continua, ele continua comendo muito açúcar, ele continua acumulando gordura no fígado. Então, esse ciclo vicioso vai culminando em doenças. E aí a gente chega lá na frente, aos 60 anos, né? Às vezes até mais jovem, aos 40 anos, lotado de doença, depressivo, né? Porque os processos inflamatórios começam a alterar toda a flora intestinal. E a gente sabe que o intestino é o grande produtor de serotonina. E aí as pessoas ficam depressivas, cansadas, doentes, inflamadas, cheias de sintoma. Então, essa inflamação crônica que é o grande problema. E é por isso que a gente tem que desinflamar o corpo. E aí, como que a gente vai desinflamar o corpo? Fazendo isso tudo que a gente acabou de falar, né? Eu tenho alguns pilares da saúde, que eu vou até falar eles aqui. Para mim, os pilares da saúde. Como é que eu vou desinflamar meu corpo? Primeiro, igual eu falei, alimentação. Não adianta você querer desinflamar o corpo comendo porcaria. Não vai dar certo. Você pode até tentar, mas não vai funcionar. Segundo pilar, você precisa fazer atividade física. A hora que você sua, a hora que você está ali fazendo atividade física, você está desintoxicando. Terceiro pilar, você precisa tomar sol. Sol hoje é um item de primeira necessidade para a gente ter saúde. Eu sei que, na maioria das vezes, a gente não consegue tomar sol, na maioria das vezes, né? Mas ter contato com a claridade solar, né? Porque o que acontece hoje? Às vezes a gente acorda de manhã cedo, eu vejo muito isso. A pessoa já sai de casa às 7 horas da manhã com óculos escuro. Hoje ainda tem que pôr uma máscara, né? Para você andar, põe óculos escuro e máscara. Depois você chega no escritório, no consultório e fica o dia inteiro com luz artificial. Você não vê a claridade do dia. E ver a claridade do dia é um ponto fundamental para o nosso corpo entender que aquilo ali é dia e que a gente precisa produzir os hormônios do dia, tá? Daqui a pouco, se vocês quiserem, eu falo quais são os hormônios. Então, esse é o nosso terceiro pilar. Ver sol, andar no sol, ter contato com a claridade do dia. Quarto pilar é dormir. A gente precisa dormir bem. Não tem saúde se a gente não dorme bem. Não tem como a gente, né? É questão fechada. Eu preciso ter sono. Hoje importa as horas de sono? Importa, mas importa mais a qualidade do sono do que a quantidade do sono. Porque às vezes tem gente que fala assim, tem que dormir 8 horas. Mas tem pessoas que já estão mais velhas, 60, 65 anos, que dormir 5 horas é suficiente. A gente tem que prestar atenção no seguinte, você acordou descansado? Se você acordou descansado, significa que o seu sono está sendo reparador. Então, beleza. Aí você tem que dormir, né? É o quarto pilar.
Outro pilar que eu acho essencial, controlar o estresse. Né? Eu acho que o estresse hoje é um ponto fechado. Pessoas estressadas, ansiosas, elas começam a desenvolver doenças. Então, esse é outro ponto fundamental. Como que a gente controla o estresse? Tendo amizade, inclusive indo para academia, né? Lendo um bom livro, dando uma, né? Sair com os amigos, ter uma família, cuidar de família, tudo isso desestressa. Esse é outro ponto importante. Outro ponto que eu acho fundamental, a gente precisa ter hormônios equilibrados. Porque tudo isso que eu estou listando, o objetivo principal é equilibrar os hormônios. Porque não tem saúde se a gente não tem hormônio equilibrado, né? Então, esse ponto é fundamental. Equilíbrio hormonal. Aí eu vou até falar uma observação minha. É excesso de hormônio? É só altas doses de hormônio? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito em equilíbrio. O nosso corpo, ela é uma orquestra. Pensa que o nosso corpo, a nossa bioquímica, a nossa fisiologia, ela é orquestrada. Então, eu preciso de ter um equilíbrio nessa orquestra. E equilíbrio de quê? Equilíbrio hormonal e equilíbrio nutricional. A hora que eu tenho esses dois equilíbrios, essa orquestra funciona, essa fisiologia, essa bioquímica funciona. Tá? Então, eu penso muito que a gente precisa desse equilíbrio hormonal, nutricional, para a gente ter saúde. Sem isso, a gente não vai ter também, tá? Especialmente nós mulheres, né? Os homens também, vale para homem também. Mas nós mulheres, que à medida que nós envelhecemos, a gente começa a entrar na menopausa, climatério. E uma das coisas que acontece é um desequilíbrio hormonal incrível, né? Porque a gente para de produzir hormônio, a queda brusca hormonal, o corpo fica de cabeça para baixo. Então, obviamente, tudo isso que eu acabei de falar é associado a um equilíbrio hormonal. Sem isso, a gente não tem saúde, tá? E a saúde mental, né? Eu acho que eu incluo isso, eu acho que a saúde mental é importante, esse contato com familiares, com amigos, com a natureza, deixar a mente sã, né? Para a gente ter um corpo são, ou um corpo são deixa uma mente sã. Eu acho que isso também é um pilar de saúde super importante, tá? É o que eu falei, né? E naturalmente a gente começa a mudar a alimentação, aí a gente começa indo para academia, o mental, o corpo, a saúde, ela vem, porque você fica tão orgânico, vamos pôr essa palavra. Acaba se tornando uma coisa tão orgânica sua, pessoal, que quando você vê aquilo que eu falei, a gente acaba fazendo jejum intermitente, a gente nem percebe que está fazendo o jejum. Acaba virando tão orgânico seu que quando vê, você já está fazendo, né? E quais são os alimentos que a gente pode evitar para dar uma desinflamadinha assim no organismo? Olha, alimentos. Alimentos industrializados, processados. Claro que se a gente for pensar em todos os alimentos industrializados, processados, são aqueles alimentos que têm corantes, acidulantes, tudo isso é inflamatório, né? Ah, mas eu faço bolo em casa, né? Vamos pensar, meu bolo não é industrializado. Mas a gente hoje tem estudos mostrando que açúcar, carboidrato, ele é extremamente inflamatório. Então, é bom a gente reduzir o consumo desses carboidratos, especialmente carboidratos vazios, né? Que não tem nutrição nenhuma, é só carboidrato. Eu não estou falando que a gente tem de cortar todos os carboidratos. Eu acho que, né, alguns legumes são bons e tudo mais. Mas o excesso, tem até uma frase que eu gosto muito, né? Não existe carboidrato essencial. Existe aminoácido essencial, que aminoácidos são a base das proteínas, então a gente tem que comer proteína. E existe os ácidos graxos, as gorduras essenciais, né? Mas não existe carboidrato essencial. Então, a gente consegue viver, sim, sem carboidrato. A gente tem até uma forma de produção que chama gliconeogênese, né? Se eu não estou ingerindo glicose, a gente consegue produzir, né? O nosso corpo tem essa capacidade.
Mas a gente precisa reduzir a quantidade de carboidrato. E por quê? Basta a gente olhar a população. Gente, eu tenho um péssimo hábito. O péssimo hábito às vezes eu estou parada em um determinado lugar, eu começo a observar, né, as pessoas de forma geral. E o que eu observo? Esses dias mesmo eu estava observando uns meninos brincando aqui na minha rua. Os meninos novinhos, tudo de 7, 8 anos. Todos os meninos, todas as crianças estavam acima do peso. Então tem algo errado na alimentação. A alimentação que a gente está fazendo, que as pessoas estão fazendo rotineiramente, está errada. Porque se tivesse certa, a gente não veria tanta gente com sobrepeso, tanta gente com o abdômen distendido, né, com a barriga grande. As crianças estão obesas, acima do peso. E por que está acontecendo isso? Porque a alimentação está errada. E onde que está o erro? Na minha concepção, é o excesso de carboidrato. A gente come muito carboidrato. Olha, pensa uma refeição de um brasileiro comum, médio. De manhã, ele come pão, né? E café com leite, e margarina e açúcar. Qual o nutriente que tem ali? Zero. Aí, na hora do almoço, ele vai comer arroz, feijão, macarrão, um pedacinho de carne e algum legume. A nutrição... E batata frita. A nutrição que tem ali é muito pouco, né? Muito carboidrato. No meio da tarde, o que ele vai comer? Um pedaço de bolo, um pão de queijo, alguma coisa assim. Mais carboidrato, sem nutrição. E à noite, ele vai comer o que de novo? Ele vai comer um macarrão, um miojo, que chegou em casa cansado, ele vai comer um hambúrguer. Gente, olha a alimentação. Essa alimentação é extremamente inflamatória, é extremamente engordativa, e isso está fazendo as pessoas ficarem doentes, ficarem obesas. A obesidade é uma doença crônica, não adianta a gente florear, né? Porque hoje muita gente fala assim, tem os obesos saudáveis. Não existe obeso saudável. Ele pode até não ter sintoma inicialmente, ele pode até conseguir ter sua vida ali naturalmente, mas se a gente fizer os exames de sangue nele, ele vai estar todo inflamado, ele vai estar com homocisteína alta, ele vai estar com PCR alta, ele vai estar com triglicerídeos altos. São 3 marcadores cardíacos importantes que a gente avalia, que aumenta o índice de infarto desse paciente, aumenta o índice de câncer desse paciente, aumenta o índice de todas as doenças crônicas. Então, a obesidade é uma doença crônica e as pessoas estão cada vez mais obesas. Então, tem que tirar esses alimentos inflamatórios, tem que tirar o excesso de carboidrato, de açúcar, de alimento processado. O que a gente pode comer? Se você ainda não está na fase carnívora, é o que você come, o que você compra no açougue e no verdurão, no sacolão lá, ou hortifruti, do nome que vocês quiserem aí. O que você compra nesses 2 lugares provavelmente não vai te fazer mal. Mas, com um detalhe importante. Se porventura você for diabético, é bom você não comer muita fruta. É bom você não comer muito carboidrato, muita mandioca, muita batata, porque isso tudo vai aumentar a glicose. Então, tente comer, né? Mais ovos, mais carnes, os legumes de baixo carboidrato, que são chuchu, abobrinha, berinjela, tem inúmeras coisas que a gente pode comer, né? Até chegar na dieta carnívora, que é o meu caso, mas eu acho que é um processo, demora a chegar lá, tá? Não é todo mundo que começa de vez, não, de rápido, não. Eu já falei uma vez, até comento com os meus pacientes, que mudar para mim foi muito fácil. Porque eu já nunca fui uma pessoa muito de produtos industrializados, assim, eu já nunca gostei. Né? Então, a mudança foi muito, muito rápida. Mas imagino que para algumas pessoas seja um pouco mais difícil. Mas é o que eu falo, mas não é impossível. Porque aquilo que eu falei, você começa a ver em você uma mudança tão visual, que você se sente tão bem, que naturalmente você quer cada vez, sabe, você vai fazendo mais e mais e mais, porque você se sente bem.
E assim, você desinflamado, seu Ah, humor melhora. certeza. O seu humor melhorando, tudo melhora. Aí você começa a se importar com você, você começa a se olhar melhor, você começa a ter ânimo para ir Sim, para academia. Então as coisas vão melhorando tudo ao seu redor. E quando você vê, é aquilo que eu falei, você se olha e você muda do fio de cabelo ao dedão do pé. Porque o seu organismo parece que desincha, né? Parece que ele faz é assim. verdade. Eu emagreci no Natal. Entre Natal e Ano Novo, eu perdi 2 quilos. Você fez um Então, milagre, viu? eu comi, mas eu comi o quê? Eu comi mais Aham. proteína, olhei para o bolo, né? E assim, quem me conhece sabe que eu era uma formiga assim de marca maior, né? Eu sempre fui mais do doce do que do salgado, Uhum. né? Mas como eu tô tão nutrida em... Ixi, caiu. Eu não tenho nem vontade mais de comer É, doce. Eu não vejo essa mas é necessidade. exatamente, E e é é muito bom. exatamente isso. Às vezes as pessoas falam que elas têm muita vontade de comer doce, né? E eu vou explicar por que as pessoas têm vontade de comer doce. Porque quando você come açúcar, como você come doce, você tem um pico de glicose. Esse pico de glicose gera um pico de insulina. E aí rapidamente esse pico de glicose cai, a insulina cai, você quer Você quer mais, mais glicose. você tem outra fome. Só que esse doce que você comeu, esse açúcar, essa comida, ela não te nutre. Então, o seu corpo está sempre buscando alimento porque você não está nutrido. Então, Doutora, Ah, fizeram uma pergunta, tá? Eu vou passar para sim. a senhora. Quem está para colocar o stand, dá para reverter ainda? Ah, certeza, dá. Dá. Mudando a alimentação, repondo Entrando com vitamina repondo os D, hormônios, melhorando a parte inflamatória, entrando com vitamina vitamina D. D essencial, porque eu não sei qual é a obstrução, né, que você tem, não sei se ela está calcificada ou não, mas dá sim para reverter, tá? E, e Obrigada. daqui a pouco, se quiser, eu até falo um pouquinho mais, mas eu só vou terminar meu raciocínio aqui. Quando a gente come muito açúcar e a gente tem essa vontade compulsiva de comer açúcar, significa que esses picos de glicose e insulina acontecem e isso cai rapidamente, mas tem mais um fator importante. O seu corpo não está nutrido. Um corpo nutrido, ele tem fome sempre, de forma contínua. Por quê? É como se você fosse ali e comesse um bolo, mas o bolo não está te nutrindo. Aí então o seu corpo vai falar assim: olha, come de novo, porque está faltando nutriente. Aí você vai lá e come um pão. Não nutriu de novo. Aí o corpo vira e fala assim: come mais, porque você não está nutrido. Então, quando a gente muda a alimentação e passa a nutrir o corpo, naturalmente a fome vai diminuir. E naturalmente a gente não tem vontade de comer doce. Porque o seu corpo está nutrido, ele está ali calmo, sereno, tranquilo, né? Não está faltando complexo B, não está faltando nada, então está tudo ótimo, tá? Mas é muito bom, né? E assim, eu acho que se a gente começar devagarzinho, devagarzinho, conversando e espalhando, né? Eu acho que a função de você ensinar outra pessoa e passar o que você Ah, sabe é é. isso, né? Você aumentar a sua bolha, você aumentar a sua bolha e trazer mais pessoas para dentro do que é bom, né? Porque primeiro eu fui fazer em mim, vou ser bem sincera, tá? E primeiro eu fiz em mim, tudo bonitinho, protocolo completo, tudo bonitinho. Eu fiz em mim primeiro. Aí eu vi que é muito bom, funciona muito. Eu estou muito melhor de saúde. Eu era Uhum, hipertensa, tá? sim. Eu tomava hipertensivo, né? Eu tomava hipertensivo e eu tinha crises, mesmo tomando hipertensivo, eu tinha crises Aham. hipertensivas, né? E agora eu não tomo mais o meu hipertensivo e eu não tenho mais crise hipertensiva nenhuma. Mas E assim, o que mudou? Só o modo de viver. Só isso, mais nada. Os problemas são os mesmos, a vida agitada é a mesma, tá uhum, tudo igual. A única coisa que mudou é o remédio,
fiz modulação, tomo as minhas vitaminas e me alimento melhor. Mas É só isso. hipertensão não é uma doença, né? Hipertensão é um sintoma, né? É um sintoma de desregulação do nosso corpo. Então, a gente precisa regular o nosso corpo e aí a hipertensão vai desaparecer. Outra coisa super fácil de tratar, né, que as pessoas às vezes não entendem, é diabetes. O que o diabetes, especialmente diabetes do tipo 2, né? Ela é um distúrbio alimentar. Você está comendo muito açúcar, muito carboidrato, a sua glicose está alta, a sua insulina está alta. E o que você tem que fazer? Você tem que tirar essas alimentações. A hora que você tira isso, naturalmente a sua glicose cai, naturalmente a sua insulina cai, naturalmente você trata o diabetes do tipo 2. É muito simples, né? Não tem mistério. É uma delícia. E assim, né? A gente nem chegou na parte principal, que é o hormônio, né? Porque aí tem que ser uma live só de hormônio, uma live só para explicar como funciona, porque eu falo que o hormônio é aquele pontinho que regula tudo, que faz esse caminho todo andar. Amanhã. Né? Eu falo que amanhã eu vou fazer uma live, porque eu vou sortear os livros do Marco Botelho lá, né, no meu Instagram. Tem os 3 livros dele. E aí eu vou fazer uma live amanhã falando sobre hormônios bioidênticos. Igual você falou, eu acho que o hormônio, ele é um diferencial na vida das pessoas, especialmente para nós mulheres, né? Para os homens também, né? Mas para nós mulheres, que à medida que nós vamos envelhecendo, a gente vai entrando no climatério, a gente começa a entrar na menopausa e eu tenho uma desregulação hormonal muito grande. Então, eu acho que hormônio é a cereja do bolo, mas às vezes até o recheio do bolo, né? Não vamos falar bolo, né, gente? Vamos falar rocambole de carne, porque o bolo tem muito açúcar. Então, porque às vezes a gente precisa do apoio hormonal, a gente precisa do equilíbrio hormonal para a gente conseguir fazer as outras coisas. E às vezes, fazendo as outras coisas, a gente tem o equilíbrio hormonal. Então, é isso que a gente tem que entender, né? Porque às vezes a gente pega um paciente, né, que já está na menopausa, tem perda óssea significativa e tudo mais, ela já não produz mais hormônio. Então, a gente precisa de regular esses hormônios dela, né? Mas tem pessoas jovens que estão sem hormônio, mas não é porque não está produzindo hormônio, é porque tem um estilo de vida muito ruim. E nesse caso, a hora que ele muda o estilo de vida, começa a fazer atividade física, começa a melhorar a alimentação, naturalmente o corpo volta a produzir hormônio. E isso que é a mágica, né? Eu fico assim, às vezes, que o nosso corpo, ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Gente, se a gente for parar para pensar, a gente maltrata o nosso corpo a vida inteira, todo dia. E o nosso corpo, ele é resiliente, ele melhora, ele tem capacidade regenerativa. Basta a gente dar um pouquinho daquilo que ele precisa. Então, isso que eu acho que é o lindo da fisiologia, né? Porque muita gente fala assim, eu só vou conseguir fazer algumas coisas se eu repor hormônio. Não, né? Não. Você faz alguma coisa, na hora que você muda a chavinha aqui da sua mente, você começa a fazer, eu vou levantar da cama e vou para academia, independente de qualquer coisa. Eu vou parar de comer açúcar. É sofrido às vezes? Mas se é uma decisão, o seu corpo volta a funcionar. É isso que é lindo o corpo humano. O corpo humano é uma máquina perfeita. A gente que começa a estragar ela desde cedo. Não é? A gente que não cuida, a gente que não cuida e estraga, né? Mas olha, não cuida e estraga. Eu sei que você tem costume. É verdade. Cedo, o meu ciclo circadiano, eu sempre preservo. Durmo cedo, acordo cedo. Todos os dias eu vou para academia logo cedo, sabe? Então, eu tenho que acordar mais cedo para ir para academia. Aqui, ó. Então, mas eu agradeço a sua fala. Não, é porque o pessoal está falando, eu acho importante falar da saúde hormonal do homem, é muito pouco falado. É verdade. Os homens, assim como as mulheres, têm, né, queda hormonal, tem andropausa. Só que o homem, ele tem uma
eu vou dizer uma vantagem, eu não gosto muito dessa palavra. Ele tem um mecanismo orgânico dele um Isso, pouco diferente é, do nosso. E aí ele consegue equilibrar algumas coisas que nós mulheres não conseguimos. Então, para eles é um pouco mais fácil, exato. vamos Os por assim. homens entram na andropausa, igual as mulheres entram na menopausa, só que a queda hormonal ela é um pouco mais branda, né? Ela é ao longo da vida. E nós mulheres temos uma diferença também que eu gosto de falar muito. As mulheres são feitas de picos hormonais. Então, o ciclo menstrual, né? Ele tem picos de estradiol na primeira metade, no meio eu tenho picos de testosterona, depois eu tenho picos de progesterona. Então, nós mulheres temos picos hormonais. Além de ter esses picos hormonais durante a nossa fase reprodutiva, a gente tem o período da menopausa, que a gente tem uma queda brusca hormonal, porque a gente não produz mais hormônio, acabou. Então, nós mulheres somos eu particularmente acho, nós somos um pouquinho mais difícil de organizar os hormônios, porque a gente tem mais complexidade na fisiologia. Mas os homens também são beneficiados quando eles repõem o hormônio, quando eles regulam os hormônios, né? Hoje a gente consegue repor a testosterona de forma muito eficiente, testosterona bioidêntica através, né, da pele. Então, homem também precisa de hormônio, né? Só que eles não têm essas variações hormonais tão bruscas iguais às mulheres. Mesmo porque, né, se não tomar também não aguenta nós mulheres com É testosterona. verdade. Testosterona é um divisor de águas, né? É, Não é? Eu e os meus 55 anos ai, que diga, né? É uma delícia, é uma então, eu acho que maravilha. as mulheres, né, elas são muito beneficiadas com a reposição dos hormônios, e hoje a gente tem tecnologia, a gente tem hormônio bioidêntico, a gente não tem, né, aquele mito de que o hormônio causa câncer. A gente tem que tirar esse É, mito. então, mas o que que acontece? Quando você começa a falar de hormônio, a primeira pergunta que, não sei você, mas a maioria dos meus pacientes me fazem doutora, mas dá câncer. Aí, não, mas é a primeira que fala assim, doutora, mas não É, pode porque dá câncer. Ah, não sei o quê. Eu falo assim, gente, não, vocês não estão falando de hormônio, é. vocês estão falando de droga. Tem, aí a gente começa a explicar a diferença de um e do outro, para as pessoas começarem a entender. Então, assim, a gente tem muito tabu ainda, por isso que eu acho importante, e é aquilo que eu falei, eu agradeço muito a sua gentileza de vir conversar com a sua turma e com a minha turma, porque a nossa bolha a gente tem que começar a aumentar e ver se isso se Sim. espalha, porque a gente tem muita coisa, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, por trás que vão fazendo uns bombardeios mentais que são muito Sim. complicados. Se a gente não começar devagarzinho, mudando algumas coisas, pontuando algumas coisas, a gente não vai conseguir aumentar a qualidade de vida da população como um Eu, todo, né? Se uma pessoa se uma pessoa levar isso para casa e começar a mudar a sua família, essa família pega, sabe, são pilarzinhos assim que a gente vai começando a mudar e as coisas vão melhorando de uma forma maior, assim, um eu penso volume isso maior. também. É assim, eu sou muito. Como é que eu posso dizer? Primeiro, eu acho que a gente tem que tratar a gente, né? A gente tem que ser um exemplo. É, É, a gente, é aquilo que eu falei, comecei comigo, vi que funcionava, eu falei, beleza, então agora vamos que isso. funciona. É uma coisa que melhora como um todo, mas primeiro eu mudei a minha casa, a minha casa que eu chamo sou eu, né? Eu assim, me transformei Uhum. mesmo, né? E agora eu posso explicar e passar para as outras pessoas, porque eu passei por esse processo. Exatamente. Isso Então, é importante. eu acho que esse é Isso é o caminho. A importante. gente tem que, primeiro, mudar a nós mesmos, né? Se a gente não tem saúde, não tem como a gente proporcionar saúde às outras pessoas. Depois, a gente dá saúde, na medida do possível, aos nossos familiares e a gente vai expandindo, né? Aos pacientes e tudo mais. E eu tenho uma frase que eu falo muito.
a gente não consegue salvar a todos. A gente salva aquelas pessoas que querem ser salvas, né? Então, porque às vezes as pessoas ficam frustradas, tristes, mas a pessoa não entende. Gente, ela só vai entender o dia que ela quiser entender, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão que você acabou de falar, mas a gente tem que ter essa tranquilidade também de estar sempre, não estar querendo salvar o mundo, porque a gente não vai conseguir salvar o mundo, né? A gente tem que salvar aquelas pessoas que querem ser salvas. E a gente não muda ninguém, né? Quem muda são as Não, próprias pessoas, né? Assim? às vezes nem dentro de casa, né? Às vezes nem dentro da sua casa você consegue mudar todo mundo. Exato. Sempre tem alguém que quer mudar. Então, assim, cada um vai fazendo, vai seguindo e vai melhorando, mas é aquilo que eu te falei, se a gente conseguir melhorar uma pessoa, já é uma pessoa que lá na frente não vai estar tão Eu, doente. E isso é mas eu acho que a gente formidável. consegue fazer isso divulgando as informações, né? E esse é o meu objetivo É, até com o meu Instagram, né? O meu Instagram não é um Instagram que eu quero, não é profissional, né? Eu quero divulgar as informações para que mais pessoas saibam de que existe um caminho de saúde, de longevidade, né? De chegar aos é, 90 anos sem bengala. Esse é o meu objetivo. eu também quero chegar lá. Eu ainda quero chegar lá Ah, fazendo mas a gente musculação. vai. Eu acho que dá para chegar lá sem musculação. E assim, o meu Instagram também, ele não é um Instagram de Não venda, é. vamos por assim, Uhum. vamos falar a verdade. Não é. Se eu entrar no meu também, o meu também não é. Ele é um Instagram de É. informação. Que eu acho que as pessoas elas têm que ter informação. E assim, eu não sei a sua idade, né? Mas eu tenho 55 anos. Eu sou da época, quando eu queria informação, eu tinha que ir na Eu também biblioteca. sou da época dessa. Hoje, hoje em dia está tudo muito mais fácil, a informação está na Sim, palma da tá mão. na internet, né? Você entra em qualquer universidade, você consegue ler qualquer artigo, e assim, é só uma questão de, aquilo que você falou, mudar a chavinha, querer estudar mais. A pandemia veio para ensinar algumas Uhum. coisas, né, para a gente ver que algumas coisas têm que ser mudadas, né? E eu evolui muito na pandemia, por Que incrível que coisa pareça. boa! Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa na pandemia, eu estudei tanto, eu fiz tanto curso, eu fiz tanta coisa, que nossa, eu entrei em 2020 de um jeito, estou em 2028 de um jeito totalmente diferente. E foi atrás de Uhum. procurar aprender, de procurar evoluir, né? Então, eu acho que isso não tem, É não isso tem aí. Eu preço. acho que nós, seres humanos, né, pessoas, a gente tem que estar sempre em evolução. E igual você falou, o conhecimento está disseminado aí, as informações estão por aí. E eu sou uma pessoa que acredita muito na liberdade de escolha, né? Eu acho que eu tenho como objetivo divulgar as informações, mas cada um tem que tomar a sua decisão de querer ir por esse caminho ou não, né? Porque a liberdade de escolha é uma coisa essencial. Então tá aí, ó. Alimentação saudável, atividade física, modulação hormonal, sono reparador, né? Controle de estresse, água, 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 é água. isso. Então, basta você querer ter saúde, que a saúde está nas suas mãos. Basta você fazer as coisas na sua rotina, no dia a dia. Muito fácil. Tá, e eu agradeço por aceitar o convite, adorei a nossa conversa. Eu espero, não vai fugir de mim, que a gente vai fazer uma só Sim, sobre sim. hormônio, explicando ponto a ponto, bem pontual, Tá bom. bonitinho, tá bom? E eu agradeço mesmo, de Eu, verdade, tô, muito obrigada, viu? eu estou à Obrigada pelo seu disposição, tempo. tá? Precisando é só chamar. Ah, mas eu chamo, não tem Tá problema nenhum em bom, tá chamar, tá joia. bom? Prazer, viu? Obrigada, boa noite, bom sono. Tchau. Prazer foi meu. Tchau. Bem, é isso. Vamos indo, vamos dormir. Boa noite para todo mundo. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá bom? Boa noite e até a próxima.